Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a oração que funciona. Amém? Você sabe que todo mundo ora, né? Mas nem todo mundo tem resposta de oração. Às vezes a gente ora, e mesmo orando a gente não sabe por quê, às vezes a resposta não chega, né? Porque às vezes a gente está orando errado. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. A Bíblia diz que quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Eu até me esqueci de dar esse versículo aí para ela mostrar para vocês, né? Que o Espírito Santo nos ensina a orar, né? Então veja bem uma coisa. E a gente vai aprender hoje, mais ou menos, como é que funcionam as coisas. Os impedimentos, às vezes a maneira que a gente imagina que é o jeito que a gente tem que fazer para obter respostas. E a palavra de Deus tem todo um direcionamento para isso. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Crônicas, segundo Crônicas, né? Vamos ler esse verso aqui, né? Esse versículo. É o 7, segundo Crônicas 7:14. Diz assim, vamos ler junto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podemos assentar. Isso foi Deus quem falou, diretamente com uma pessoa. Amém? Vejam bem, toda vez que a gente fala em oração, a gente tem algum tipo de orientação que é dado para nós, para a gente poder orar e receber de Deus, né? Tem gente que diz assim mesmo, olha, para você receber de Deus uma oração, você vai e dá uma quantia para a igreja, assim, por exemplo. Tem gente que usa desse artifício, né? Aí você dá uma oferta para a igreja e aquela oferta que você dá vai fazer com que Deus te dê uma resposta, né? Isso não é verdade. Porque a resposta de Deus, ela nunca é comprada, né? Não tem como comprar, porque se fosse comprar, só as pessoas que teriam condições teriam resposta, né? Isso é um ensinamento errado. Quando não você ouvir alguém dizendo assim, olha, para você receber uma resposta de Deus, você precisa se indignar. Você fica indignado e diz, Senhor, eu estou indignado, eu preciso dessa resposta. E alguém vem e diz para você, e você vai falar com Deus que você está indignado. Também não funciona. Porque o que acontece é que Deus é soberano, Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, você é servo. E se você é servo, você não tem nem o direito de se indignar com aquele que é autoridade sobre você, no caso Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim também, olha, se você quer receber uma resposta de oração, uma resposta de Deus, você determina as coisas, você começa a determinar, e a pessoa vai, eu determino isso, eu determino aquilo, e ele começa a determinar para Deus o que ele quer que Deus faça, correndo para ele, imediatamente, porque ele está determinando. Também não funciona, porque ninguém vai determinar nada para Deus. Nós estamos na condição de servos. Quando Ele nos atende, nós já somos realmente uma pessoa assim, extremamente agraciado pelo fato dEle atender. E você vai vendo que as pessoas ensinam muitas coisas para que você realmente tenha a resposta de uma oração. Mando indignar, tem gente que diz que para você poder receber uma resposta de oração, você tem que ir para um monte, porque se você não for para o monte, Deus não vai atender você. Também não é verdade. Vocês estão entendendo? E você descobre que as pessoas criam, às vezes, uma série de coisas que vai ficando na cabeça das pessoas, que eles vão achando que aquilo ali vai forçar uma situação, vai forçar uma barra e vai pressionar Deus para que Deus dê uma resposta para ele. E na verdade não funciona assim. Deus, para poder dar resposta para nós temos que entendermos então que fica sobre o critério dele, a vontade dele. A vontade dele é soberana. Às vezes você pode orar para Deus e pode não ser atendido. Vocês estão me entendendo? Você não é melhor do que Jesus. Jesus orou 3 vezes e as 3 vezes ele não foi atendido. É o que diz a palavra de Deus.
que quando ele estava lá para morrer na cruz, qual foi a oração dele? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Ele orou 3 vezes, as 3 vezes o Pai não ouviu e ele acabou morrendo na cruz, porque esse era o sofrimento que ele queria evitar se pudesse salvar a humanidade. Isso quer dizer o quê? Que o Pai não ouviu o seu Filho por causa de mim, por causa de você, porque na verdade Deus tinha um plano e se ele não morresse, nós não seríamos beneficiados. Então pode acontecer, por quê? Porque a Bíblia diz que às vezes a gente pede e pede mal. Quando Deus percebe que o que você está pedindo não é o melhor para você, com a capacidade que Ele tem de ver o futuro, de ver o amanhã, de ver qual vai ser realmente as tuas atitudes depois que você receber aquilo, Ele pode se reservar o direito de não dar uma resposta. Porque a Bíblia diz que tem coisas que às vezes a gente pensa que é bom para nós e não é. Mas Deus sabe disso. A Bíblia diz que tem caminhos que parecem bons, mas às vezes são caminhos de morte. Quantas coisas que você já fez na sua vida que se você fosse fazer hoje, você não ia fazer mais? São muitas coisas. Se você relacionar uma série de coisas que você já fez, atitudes tomadas, que se você fosse pensar hoje, você analisa toda a situação em si, você diz, se fosse hoje, eu não faria mais assim. Se fosse hoje, eu não agiria mais assim. Porque às vezes há momentos que nós estamos totalmente comprometidos com a nossa emoção, com o nosso coração. E às vezes esse comprometimento, faz a gente entrar de cabeça em determinadas situações que não são as melhores para nós. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes o nosso coração, que está diretamente ligado às emoções nossas, segundo a palavra, às vezes nos engana. Quantas coisas nós somos movidos pela emoção, tomamos a atitude e lá na frente nós percebemos que não era aquilo, que não era o melhor para nós. Então quando você ora, Deus tem toda essa capacidade de poder ver o que vai ser bom para você mesmo. E se você ora a Ele e coloca-se nas mãos dEle, espere a resposta dele, porque se ele não der uma resposta, é porque ele está entendendo que aquilo não vai ser o melhor para você. A palavra de Deus diz, por exemplo, que um homem chamado Davi, que era um rei, ele resolveu construir um templo para Deus. Até então ele fazia todo o trabalho dele de celebração a Deus num tabernáculo, que era feito de lona e tal, cercadinho, mas ele precisava ter um templo, e ele queria fazer esse templo para Deus. Ele começou a juntar o material para poder construir o templo, mas Deus disse assim, não é você que vai fazer o templo, você sujou muito a sua mão de sangue. Como ele era um rei, ele tinha que enfrentar batalhas. Todas as vezes que alguém queria tomar a cidade dele, ele ia para a guerra, ia para a batalha, ele matava pessoas para não morrer. E Deus entendeu que a mão dele não era a melhor mão para poder fazer aquele templo. Mas Deus disse, quem vai fazer o templo é o teu filho. E o nome do filho dele era Salomão. Até que o Salomão assumiu o poder. Quando ele morreu, o pai dele já tinha conseguido reunir muito material, mas faltava muita coisa, e o Salomão começou então a construir aquele templo que demorou uns 7 anos para poder fazer. A Bíblia diz que ele procurava tudo que era de bom. Se ele ia comprar alguma coisa para fazer aquele templo, ele procurava saber onde é que tinha a melhor madeira. Ele ia atrás daquela melhor madeira, ainda que fosse fora do país dele, ele ia buscar aquela madeira. Tudo que era de primeira, ele ia atrás para poder construir aquele templo. E ele foi construir o templo. Eu até coloquei uma réplicazinha desse templo aí para vocês verem. Isso aí na época era alguma coisa, era assim uma obra da engenharia, para vocês terem uma ideia. Era uma obra da engenharia, alguma coisa que as pessoas olhavam, todo mundo que via ficava impressionado. E ele se esmerou, ele se esforçou para fazer aquilo ali. E quando chegou no dia da inauguração, ele fez uma festa assim poderosa para Deus. Ele matou, segundo fala aqui no livro de Crônicas, ele matou 125 mil ovelhas.
e matou mais ou menos, vamos ver aqui, eu acho que está aí o verso que eu coloquei aqui, veja a mesma coisa, fala aí em Crônicas, ele matou muitos animais, ele fez uma churrascada, na verdade ele sacrificou esses animais, né, para Deus, porque nessa época se sacrificava, né, foi antes de Jesus morrer na cruz. Hoje a gente não precisa sacrificar mais, porque o nosso sacrifício é Jesus. Mas nessa época ele tinha que fazer o sacrifício. Esse sacrifício era feito pelo pecado do povo. E diz a Bíblia que ele fez o quê? Ele matou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo a Deus. Eles fizeram, sacrificaram aqueles animais e depois eles comeram junto a carne daqueles animais. E foi uma verdadeira festa o dia que eles inauguraram lá. Para vocês terem uma ideia, a fumaça invadiu o templo e eles diziam que a glória de Deus envolveu o lugar, porque quando eles sacrificavam, aquela fumaça que invadiu o templo tudinho, o templo ficou todo enfumaçado, significava exatamente a presença de Deus ali. Por isso que quando a gente canta aquele cântico, que a gente sempre canta, às vezes as pessoas cantam, não sabem por quê. Um cântico que diz assim: no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos te vê. Não sei se você já ouviu. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Por quê? Porque quando a fumaça entrava no templo, ninguém se via, ficava tão enfumaçado que ninguém via quem estava do lado. A única coisa que aparecia no meio da fumaça era a menorá, aquele candelabro. Deixa eu ver se tem algum candelabro aí que eu não coloquei para ela. Aquele candelabro ficava aceso. Como ele ficava aceso, era a única coisa que ficava aparecendo no meio da fumaça, era exatamente aquele candelabro que o judeu entendia que era Deus olhando para eles através daquele candelabro que ficava aceso, que era a única coisa que aparecia no meio da fumaça. Por isso que diz: a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, por conta do candelabro que ficava aceso. E houve uma manifestação de poder extraordinária nesse dia. Deus simplesmente falou, ou revelou, ou sinalizou que ele tinha aceito tudo aquilo que fizeram para ele, que ele poderia não aceitar, porque a gente que diz: Deus não se importa com o templo, Deus não se importa com construção, né? Mas Deus aceitou aquela, ele aceitou aquela, realmente tudo que eles fizeram ali, Deus recebeu, Deus aceitou. E o Salomão ficou assim, com aquele sentimento de dever cumprido. Quando acabou a festa, que ele foi para casa, que ele entrou na câmara real dele, no templo, que ele foi descansar, depois de muito tempo de trabalho, Deus foi falar com ele. E Deus foi e disse essa palavra que nós lemos aí: ó Salomão, eu quero dizer uma coisa para você, avisa lá para o meu povo, não é porque eles fizeram um templo bonito, vocês fizeram uma obra realmente extraordinária, que agora eu vou ser obrigado a ouvir toda a oração de vocês. Vocês estão entendendo? Deus falou logo, deixando claro para eles, dizendo: porque o que faz eu receber a oração não é o templo bonito. Deus não está preocupado com o espaço. Ele aceitou o espaço como espaço para adorar Ele, mas aquilo não ia servir de pressão para Ele ter que ouvir a oração e o clamor de todo mundo, unicamente porque eles fizeram um templo muito bonito para Deus. E quando a gente ouve isso, a gente chega à conclusão que os critérios de Deus são diferentes às vezes dos nossos. Às vezes a gente acha: não, eu vou da igreja tal, porque da igreja tal é lá que Deus ouve. A gente tem essas impressões também. Eu estou pedindo há que tempo lá na igreja quadrangular uma bênção para Jesus, Jesus até agora não me deu. É que a igreja não é forte, é porque o pastor não é forte, e as pessoas começam a achar esse tipo de coisa, e eles começam então simplesmente a transferir para a igreja, para o pastor, como se a igreja, ela, a instituição, tivesse o poder de fazer com que os seus pedidos a Deus sejam agilizados, porque você está na igreja tal, e não é verdade isso. Não há poder nenhum na instituição. O fato de você estar na instituição A, na instituição B, não quer dizer que uma pode ser mais forte do que a outra para poder agilizar o teu pedido, porque não é esse o critério de Deus. E tem gente que pensa isso: a oração do pastor
é Paulo, do pastor Mateus, do pastor Antônio, não é forte. Eu vou lá para a igreja tal, porque disseram lá que tem a oração forte. O que faz a oração forte não é a instituição. O que faz a oração forte não é o pastor em si, ou o apóstolo, ou o bispo, ou seja lá que título for. Não é isso que faz a oração forte. O que faz a oração forte é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo esse detalhe aí? Mas tem gente que tem essa ilusão. Ele acha que alguém vai ter mais poder para poder fazer com que os pedidos e a oração dele seja agilizado. E tem gente que se ilude com isso. Não, eu vou na igreja tal, porque lá na igreja tal é que é forte. Por quê? Porque lá o pessoal faz barulho, porque lá é mais barulhento, ou então eu vou na tal porque não faz barulho nenhum. E a gente fica tentando associar uma resposta de Deus com a emoção das pessoas, com a performance daqueles que estão de repente levando uma mensagem para você, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a resposta da tua oração é alguma coisa que diz respeito entre você e Deus. É você e Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas às vezes nós criamos essas situações pelas quais a gente se apega como meio pelo qual a gente vai obter resposta de oração. E não é isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus fala com você e você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar dentro do templo, você pode orar dentro do seu carro, você pode orar no seu quarto fechado, inclusive falou Jesus. E onde você estiver, você pode realmente aproveitar essa oportunidade dada por Deus de você entrar em contato com Ele. Quantos que já oraram dentro do carro? Levante a mão. Todos nós já oramos. Às vezes você vai para algum lugar, vai resolver alguma coisa, tu está sozinho ali, aí Deus vem, chama a tua atenção, fala alguma coisa aí, porque Deus quer que você fale, porque quando você fala, você provoca uma resposta. Diga glória a Deus. E não são essas coisas que faz Deus ouvir dentro dessas ilusões que nós temos. E diz a palavra que nós temos que orar a Deus. E Deus chegou de Salomão, olha, avisa lá para o meu povo, hein? Não é porque vocês fizeram um tempo que agora eu vou ter que ouvir, porque vocês fizeram um tempo caro e bonito. Avisa lá para eles que o meu critério para poder ouvir a oração deles são outros. O critério que eu tenho para que eles possam falar comigo e obter resposta são critérios diferentes do que eles possam de repente estar imaginando. Então diz para eles assim: se o meu povo, quem é o povo de Deus? No caso ele estava se referindo a judeus, mas nós também somos povo de Deus. Diga glória a Deus. Que nós pertencemos a Deus, nós somos enxertados, diz a palavra de Deus. Nós somos Israel de Deus, com certeza. Então Deus foi lá e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disse Deus, aquele pessoal que existe na terra, que é chamado de povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quiser a resposta da minha oração, a primeira coisa que ele tem que fazer é isso. Qual é a primeira coisa? Volta lá, diga comigo: se humilhar. Diga glória a Deus. Quando você pensa em se humilhar diante de Deus, você percebe que para se humilhar diante de Deus não cabe determinar nada. Quem se humilha diante de Deus não vai chegar diante de Deus: eu determino isso, eu me revolto com aquilo, eu ordeno. Não, quem se humilha, ele entende simplesmente a sua posição diante do Todo-Poderoso, ele reconhece que ele está diante de Deus, ele chega pianinho, sabendo que não tem merecimento de nada, ele se dobra diante de Deus: Senhor, eu não sou merecedor de nada, mas eu quero ser alcançado pela tua misericórdia, que o Senhor olhe para mim com benevolência, porque eu reconheço a tua grandeza, eu sei que eu não mereço, e sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu benefício, e eu me dobro diante do Senhor e peço: ser propício a mim, tenha misericórdia de mim, Deus da minha vida. E quando você vai, se humilha diante dele, a palavra de Deus afirma para nós: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno
vai exaltar você. Diga glória a Deus. Se humilhar. Você tem que chegar sabendo diante de quem você está. Amém? Isso é começar a oração. Mas antes de continuar aqui, a gente se pergunta, mas o que é oração? Eu já falei aqui, vou repetir. Oração é uma coisa e rezar é outra coisa. Rezar e orar não são as mesmas coisas. Está errado rezar? Não. Não está errado rezar, não. Mas é diferente de oração. Por quê? O que é rezar? Rezar é quando você fala para Deus qualquer coisa que não seja uma criação sua, uma criação intelectual sua. É quando você fala repetindo palavras de alguém. Vocês estão entendendo? Rezar é isso, é aquela coisa que eu falo aqui. Reza no papel, por quê? Porque está escrito aqui e você vai repetir aquilo que reza no papel. Então rezar é tudo que é decorado. Não é uma criação sua. É aquelas palavras que você usa para dizer algumas coisas para Deus, da qual você repete constantemente, que não é fruto do teu intelecto, mas é alguma coisa que você decorou e que você repete para Deus. Quando você faz isso, você está rezando. Quando eu chamo vocês para fazer a oração do Pai Nosso, a oração foi feita por Jesus e Ele ensinou o modelo. Mas quando você faz a oração do Pai Nosso, você está rezando o que reza no papel, o que foi ensinado por Jesus. Porque, na verdade, quando Ele fez a oração do Pai Nosso, Ele fez para mostrar para nós uma oração modelo, como era o modelo de uma organização para você poder orar. Ele diz, quando você orar, você fala assim, organiza a tua oração. Você começa falando com o Pai, depois você pede para Ele dar teu pão de cada dia, você pede para Ele te livrar do mal. E Ele pegou, foi e organizou para você poder mais ou menos ter uma ideia como é que é mais ou menos o scriptzinho da oração Jesus deu através da oração do Pai Nosso. Mas quando você fala hoje, você está rezando isso aí. Mas o que é oração? Oração é quando você verbaliza os seus sentimentos. Diga glória a Deus. Você chega diante de Deus, você não tem nenhuma palavra decorada, você não tem nenhuma palavra preparada para aquilo, você não se organizou para falar especificamente aquilo, mas você chega diante de Deus e começa a conversar com Ele, e o que vai mover as tuas palavras são os teus sentimentos, a tua necessidade, a tua dor. Você começa a falar de uma forma aleatória, de acordo com aquilo que Deus está tocando no teu coração. Você não programou nada. O que vai se tornar em palavras é a tua dor, o que você está sentindo, o que você está precisando, e você abre a boca e começa a falar e não sabe quando vai parar, não sabe até quando vai dizer alguma coisa, e Deus vai colocando no teu coração as palavras certas para você poder dirigir a Ele. Diga glória a Deus. Não é nada decorado, é do teu sentimento, é da tua necessidade, é o que você está sentindo por dentro. Isso é a oração. Amém? E sabe que a Bíblia diz? Que tem uma pessoa que nos ajuda a fazermos essa oração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Vê se tu acha para mim o verso. O Espírito, achou já? Olha aqui, está aqui, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque o quê? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus. Às vezes você não tem nem palavra, você não sabe nem o que falar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo que está em você, Ele coloca as palavras. Às vezes você chora, às vezes você geme, é Ele que está dentro de você, fazendo com que você realmente verbalize a sua dor e a sua necessidade, e essas palavras são a oração, e são essas palavras que sobem até o altar de Deus. Diga glória a Deus. Isso é oração. Quem entendeu, diga amém. É quando você fala de você. Ouviu? E Deus chegou e disse, pois é, avisa lá para o meu povo, que se chama pelo meu nome, que a primeira coisa é o seguinte, eles têm que se humilhar. Aí depois que eles se humilharem diante de mim, disse Deus, aí vamos voltar para o verso lá. Olha só, a segunda coisa foi o quê?
se humilhar e orar e o quê? E me buscar. O que é buscar? É o que você está fazendo aqui agora. Você veio para a igreja com o propósito de fazer as suas orações, de buscar uma resposta de Deus. Quando você está buscando, você está indo atrás. Amém? Está indo atrás, está buscando alguma coisa. Aí você vem para a presença de Deus, você chega lá na sua casa, você dobra o joelho, fala com Deus. Você vai usando todos os meios pelos quais você pode se humilhar. Uma das coisas pelo qual você pode se humilhar para orar é fazer jejum. Jejum é uma forma de se humilhar diante de Deus também. E você começa a falar com Deus e a buscar aquilo que você realmente está precisando. Porque tem coisas que para Deus dar resposta, de algumas pessoas ele exige a busca. Para outras pessoas, às vezes, ele dá imediatamente. Sempre que Deus exige de você a busca, Ele exige porque Ele entende a necessidade de uma melhora. É na busca que você é melhorado por Deus. Diga glória a Deus. Porque a busca significa que você está esperando alguma coisa, que você está buscando. E não tem para Deus coisa mais maravilhosa para trabalhar na vida da gente do que trabalhar exatamente a espera. Na espera Ele trabalha a tua paciência, na espera Ele trabalha a tua perseverança, que ela é necessária. Você tem que ser insistente naquilo que você busca. Prova é que Jesus falou aquela parábola daquela mulher que foi atrás do juiz, o juiz não atendia a ela, e diz a palavra que ela insistia tanto que o juiz disse: eu vou atender essa mulher porque ela está aqui toda hora me chateando, eu não aguento mais, disse Jesus. Por isso que eu vou atendê-la. E disse Jesus na parábola que a mulher foi atendida, e quando ela foi atendida, Jesus disse: ora, que aquela mulher foi atendida por muito pedir. Aí disse Jesus: ora, quanto mais Deus, será que Ele não vai atender aqueles seus filhos que lhe buscam de dia e de noite pedindo alguma coisa? Aí Jesus estava simplesmente mostrando a importância de insistir, de buscar. Por isso que a gente coloca vocês na campanha de oração, para buscar. Aí Deus disse aqui: me buscar, a minha face, e o quê? Se converter. O que é se converter? A palavra se converter significa mudar de direção. Quando a gente quer resposta de oração, às vezes você tem que mudar a direção da tua vida de muitas coisas. Tem muita coisa que você vai ter que desapegar, tem muita coisa que você vai ter que simplesmente colocar para o lado. E a conversão é exatamente isso, é mudar o rumo, mudar a direção. Às vezes você está indo numa direção que Deus está achando que não é a melhor, e às vezes exatamente aquele rumo que você escolheu para você mesmo é o rumo que fica atrapalhando você de receber uma resposta de oração. E Deus fica nessa espera que você se converta, que você mude o rumo das coisas, que você mude a direção da sua vida, para que essa mudança de direção possa facilitar exatamente a resposta que você está querendo. Essa talvez é a coisa que mais Deus fica esperando. Vou esperar Ele mudar essas coisas aqui. Do jeito que Ele está fazendo, eu não acho que não é hora de responder a oração dele, não. Ele vai ter que se converter, vai ter que mudar o rumo, a direção da vida dele. Disse Deus para Salomão: se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Tudo aquilo que a gente reconhece que não é bom para nós, tudo aquilo que a gente admite que estamos precisando romper, desapegar, a gente vai ter que converter e desapegar dessas coisas que não acrescentam nada na vida da gente. Porque essas coisas que não acrescentam nada, elas de repente, de uma certa forma, estão criando um impedimento de uma resposta de oração, numa resposta de Deus. Por isso Deus falou: olha, tem que se converter dos seus maus caminhos. Então, disse Deus: eu ouvirei dos céus e perdoarei o quê? Os seus pecados, e sararei o quê? A sua terra. Por que Ele falou sararei a sua terra? Nessa época aí não existia dinheiro.
viu? O poder monetário de um homem estava na plantação dele, no que ele plantava. Nessa época o mundo era totalmente rural, não existia o din-din que a gente conhece hoje. A vida além de rural, os bens que você tinha eram o fruto das tuas plantações, eram os animais que você fazia a troca. Isso que era a moeda da época. Deus está dizendo o seguinte, que aí ele ouviria, que ele simplesmente perdoaria as falhas das pessoas e sararia a sua terra, querendo no sentido, darei prosperidade a vocês, fazei com que vocês prosperem, se vocês fizerem do jeito que eu estou mandando. No linguajar de hoje, se ele fosse escrever isso hoje aí, ele não faria, sararia a tua terra, talvez ele diria, eu vou dar prosperidade e fazer com que vocês melhorem a vida financeira de vocês. Essa foi uma promessa de Deus. Mas às vezes, a gente não tem noção de como é que as coisas funcionam. É assim que Deus começa a dar resposta. E eu peguei alguns versículos aqui que eu vou dar para vocês agora. Olha só o que diz a Bíblia aqui. As coisas que atrapalham a oração. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não ouve vocês. Vocês já prestaram atenção que toda vez que eu começo o culto aqui, eu faço todos vocês confessar o pecado de vocês, na oração que eu mando vocês fazer, perdoa Jesus os meus pecados, as minhas falhas, porque quando você confessa, que você pede perdão, você desbloqueia, diga glória a Deus, porque o pecado que não está confessado, ele continua sendo um pecado obstruidor, atrapalhador na sua vida, mas quando você confessa, diz a palavra de Deus, diz o seguinte, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda e qualquer injustiça. Então a confissão tem que acontecer. Quando você confessa, você desbloqueia. Aquilo que o diabo poderia usar para poder dizer assim, não dá para atender ele porque ele é isso, ele é aquilo outro, você confessou. E a confissão para Deus, ela realmente tira a culpa, diz a palavra de Deus. A confissão com arrependimento. É bom ressaltar isso aí. E Deus falava para o povo isso, olha, não adianta, os pecados de vocês se atrapalham de eu interagir com vocês, falava Deus. Como até hoje. A gente tem que estar pedindo misericórdia, se humilhando, pedindo perdão, para desbloquear a vida da gente. Vamos ver mais um verso. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Por que Jesus falou isso? Porque naquela época, os povos que moravam por perto, eles usavam de fazer mantra. Você sabe o que é mantra? De repetir aquela palavra não sei quantas vezes, tá a mesma coisa, tal, para poder ser ouvido. Deus está dizendo que com ele não funciona. Usar a oração como mantra, repetir a mesma coisa, fazer um mantra, que é comum nas religiões hinduísmo e outras das pessoas fazerem o tal do mantra, achando que na repetição é que Deus vai atender, porque ele repetiu assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, repita 1000 vezes, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Deve você ver que tem gente que até ensina isso hoje em dia, muitos coaches estão ensinando isso aí, para você acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer, eu sou um vencedor, para você repetir isso o tempo todo, que não funciona com Deus assim, que para Deus isso não funciona, Deus estava tentando dizer, porque a oração tem que ser aquela coisa do coração, da alma, amém? Vamos ver mais um verso, a mesma coisa, né? Tem mais um versículo aí? Não tem mais nenhum. Parou. A gente para agora, vamos falar mais um pouquinho ainda. Deixa eu ver que horas tem, dá para falar. Ainda com respeito a essa questão da oração. Não importa como é que você vai orar. Se você vai orar alto, meu Deus, tudo bem. Isso é muito determinado pelo seu estado emocional. Não importa se você vai orar baixinho. Senhor, olha, eu estou precisando muito e tal. Não importa, Deus quer que saia do coração, amém? A Bíblia diz, por exemplo, que a Ana, ela foi para o templo. Quando ela chegou no templo, ela estava malzona.
Ela chegou nesse dia no tabernáculo ali, acho que não existe o templo ainda. O coração dela estava pequenininho assim, que ela estava passando uma situação de tanta humilhação na época, porque ela não podia ser mãe. E naquela época, uma mulher que não podia ser mãe, o homem podia até repudiar ela, se ela não pudesse ser mãe. Toda mulher tinha que ser mãe. Quando ela não conseguia dar luz, ela era uma mulher incompleta na cultura do lugar, aquela coisa toda. E ela não conseguia dar um filho para o marido dela, que se chamava Eucana. E ela se sentia uma mulher incompleta, exatamente por não conseguir ser mãe. E como ela não podia ser mãe, o homem podia arranjar uma outra mulher até para poder preservar o seu nome, preservar a sua linhagem. Ele arranjava uma outra mulher para poder ter um filho com ela, porque senão o nome dele desaparecia, se ele não deixasse descendente. E ele tinha uma outra mulher, chamada Penina. E essa mulher chamada Penina deu um filho para ele. Mas a Penina também ficava muito chateada, porque apesar dela ter dado um filho para Eucana, ela sabia de quem o Eucana gostava, era da Ana. E aquilo afetava a Penina. E a Penina começava a humilhar ela. Tu é uma mulher incompleta, tu não consegue nem dar filho para o teu marido e tal. E ficava humilhando ela o tempo todo. Ela ficou mal por causa disso. Ela se sentia extremamente atingida pelas palavras faladas pela Penina. Ah, você sabe o que ela fez? Ela foi orar. Diga glória a Deus. É assim que a gente tem que fazer. Tem certas coisas na sua vida que quem vai dar vitória para você é Deus. Se você quer ter acesso a Deus, vai ter que ser a oração. Amém? Porque a oração é um meio sobrenatural que ninguém explica. Procure na internet para ver o que é que os neuros estão falando sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa que ora. Hoje é cheio de reportagens aí, os neurocientistas impressionados, colocando as pessoas dentro daquelas máquinas para ver quais são as reações do cérebro quando essas pessoas estão realmente orando, e eles ficam impressionados exatamente pela ativação do cérebro quando a pessoa ora. A ciência diz que quem ora vive mais. Está lá, procure que você vai ver. Todas as pesquisas feitas com pessoas em estado terminal, aqueles que oram, aqueles que têm cobertura de oração, a ciência está dizendo que sempre tem uma sobrevida. Existe uma ativação cerebral que fortalece, que agiganta a pessoa, que faz com que a pessoa se torne forte. Essa é a realidade da oração. Quando você aprende a orar, que aprende o caminho da oração, não tem nada que abale você, não tem nada que faça com que você fique prostrado ou desanimado ou achando que não vai dar, porque quando você começa a orar, o próprio Espírito de Deus e o próprio poder de Deus começa a te agigantar diante de qualquer problema, qualquer situação, porque você se sente amparado acima de tudo e percebe que tem um Deus todo-poderoso que está batalhando do teu lado para fazer com que você realmente venha atingir os seus objetivos. E olha, a Ana estava assim: o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Nesse dia ela chegou no templo, que ela morava no interior bem distante, ela ia de ano em ano lá no templo. Nesse dia ela entrou na casa de Deus, ela não aguentou, já se jogou no chão. E começou a chorar e a falar com Deus, mas ela não falava alto, ela balbuciava, diz a Bíblia. Só mexia a boca, tadinho. Só de dor da humilhação. Não tem dor pior do que essa. A dor da humilhação, a dor do sentimento que vem dentro de você, quando você se sente ali incapaz, impotente, se sente um lixo, se sente um nada. Era como ela estava se sentindo. E para piorar a coisa, a dor dela, o sacerdote passou, que era o pastor do lugar, passou, olhou para ela, viu ela jogada no chão, balbuciando, chorando, disse assim para ela: te aparta desse vinho, mulher, está bêbada uma hora dessa, você está bêbada. Ela ficou calada, não deu nenhuma resposta nem outra. Ela saiu dali depois daquela oração, foi para casa.
Depois de 4 anos, ela voltou. Porque ela vinha todo ano, mas aí aconteceu a resposta da oração. Ela foi para casa e ela ficou grávida. Diga glória a Deus. Aí depois de 4 anos ou 5 anos, ela voltou do templo e ela trouxe o menino no colo. E esse menino que ela trazia no colo era o profeta Samuel. No dia que ela falou com Deus na oração, ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, na oração ela falou, eu nem vou ficar com esse filho. Quando eu desmamar ele, eu vou trazer ele e vou deixar ele aqui no templo. Ele vai morar aqui no templo, do lado do sacerdote. É aqui que ele vai morar. Todo ano ela ia lá na cidade, acho que era em Silo o nome do lugar. Ela ia lá e levava uma roupinha de sacerdote para ele. Desde criança ela botava a roupinha dele, tudo igual de um sacerdote, tudo igual de um profetazinho. Ela só ia lá levar a roupa dele e deixava ele lá no templo. E no dia que ela pegou o menino no colo, que ele já estava desmamado, ela trouxe, e o sacerdote ali viu ela com a criança no colo. Ela se aproximou e disse para o sacerdote: Senhor, naquele dia que o Senhor me viu chorando, eu não estava bêbada. Ela disse assim: por essa criança orava eu. Ela disse: eu estava orando por esse menino aqui, que foi o menino que ela entregou no templo, que se tornou o último juiz de Israel, um grande profeta, que ela recebeu essa bênção através da oração. Diga glória a Deus. Então eu digo para você, não importa qual seja o desafio, o que importa é que a oração feita em nome de Jesus tem muito poder, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você consegue descobrir exatamente esses detalhes, qualquer desafio dentro da vontade desse Deus pode ser superada. Você pode ter qualquer resposta. Você confia, acredita, se coloca na mão de Deus, e Ele com certeza, na sua misericórdia, vai dar uma resposta para você dentro da vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.